Deus é fiel. Êxodo capítulo 2, versículos 11 até o 15. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e o escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Irmãos, esse texto é um texto que nós vamos tomar como referência para algo que tem me intrigado nesses dias e o Espírito de Deus tem me incomodado a compartilhar com a igreja. E às vezes a gente se esquece, não só com a igreja, mas quem está em casa também assistindo, não é? Pelo YouTube da igreja, agora pelo Instagram do pastor Kleber. Enfim, isso aqui fica registrado. Então Deus abençoe a vocês poderosamente. Mas tem uma frase que eu queria compartilhar com os irmãos, de Thomas Paine, sobre reputação e caráter. São duas coisas completamente diferentes. Ele dizia o seguinte: reputação é o que os homens pensam de nós. Caráter é o que Deus sabe de nós. A gente entende que a Bíblia tem relato de grandes homens que foram usados por Deus. No Velho Testamento, um dos maiores, sem dúvida, foi Moisés. Moisés foi o homem que viu a Deus face a face. Moisés foi o homem a quem Deus entregou os mandamentos, a legislação para o seu povo. Foi a quem Deus confiou a libertação do seu povo da terra do Egito. Um homem que, através das suas mãos, Deus realizou milagres, maravilhas e prodígios. Sem dúvida, Moisés e Elias são 2 grandes nomes no Velho Testamento. Tanto que quando Jesus Cristo sobe o monte da transfiguração com Pedro, Tiago e João, ele se reúne com Moisés e Elias. São referências para toda a religião judaica. Mas existe algo que marca a veracidade da Bíblia. É que a Bíblia, ela não esconde as falhas do ser humano. A Bíblia, diferente de outros livros históricos, que traz relatos de homens e heróis, a Bíblia não tem qualquer tipo de pudor de falar sobre as falhas do ser humano. Isso aconteceu, por exemplo, com o rei Davi. Isso também aconteceu com Moisés. Moisés, nesse texto aqui, ele faz algo que é extremamente grave. Ele pratica um homicídio. Mais adiante, o próprio Moisés traz entre os mandamentos que Deus lhe deu: não matarás. Então vejam vocês que aquilo era muito grave. Então Moisés, nesse momento aqui, tem algo dele que é revelado como um grande pecado. Mas o que eu quero chamar a atenção é sobre a circunstância em que esse pecado foi cometido. Olha o versículo 12 de Êxodo 2. Olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio. Me diz uma coisa: se Moisés soubesse que tinha alguém lhe observando, ele teria praticado aquele delito? Provavelmente não.
provavelmente ele teria sido mais prudente. Mas o registro bíblico é claro. Primeiro ele olha para um lado e ele olha para o outro lado e vê que não tem ninguém. E pratica o pecado e mata aquele egípcio. Eu não sei por qual razão. Logo em seguida, aquele pecado é descoberto. Ele enterrou o egípcio na areia e provavelmente alguém encontrou o corpo. Não me pergunte porque o texto não diz. Mas eu sei que logo em seguida, aquele negócio foi descoberto. Chegou aos ouvidos do faraó e Moisés teve que fugir, porque senão ele seria morto. Aqui, nós tomamos como ponto de referência para você entender que muitas vezes, coisas que o homem faz ao oculto, ao escondido, se ele soubesse que alguém estaria vendo, ele não realizaria aquele pecado ou aquele erro. É frequente, irmãos, a gente se depara com muitos relatos aí, principalmente hoje, em tempos de câmeras que estão espalhadas pelas ruas, câmaras espalhadas pelos bancos, nas portas das residências. A vida do ser humano hoje é fiscalizada quase que 100% do tempo. E muitas vezes as pessoas se esquecem disso e realizam coisas pecaminosas. E de repente, não mais que de repente, olha a gravação ali revelando quem foi que praticou aquele delito, aquele crime. Às vezes uma traição, às vezes alguém que está traindo a sua esposa, ou seu marido, ou a sua família, faz algo escondido ali e nem percebe que tem alguém observando, ou alguém filmando, ou alguém gravando, e ele acha que ele está escondido, está sozinho, está no oculto, e ele vai e pratica. Eu vou mais adiante. Às vezes, a gente tem um comportamento na frente das pessoas e um outro comportamento completamente diferente quando eu não estou diante de um grupo social. Eu mudo tudo. Eu me lembro que há poucos dias, eu dei um relato aqui de um pastor que resolveu passar no telão da igreja uma cena de nudez. Ele botou no telão da igreja uma cena daquela representante de um canal de televisão sobre o carnaval. Passou e foi um escândalo. Meu Deus, o pastor botou uma mulher seminua no telão da igreja. Foi um escândalo, mas ele fez aquilo de propósito. Ele fez aquilo e depois perguntou para a igreja: me diga uma coisa, por que vocês estão se escandalizando de eu passar esse vídeo aqui na igreja, se na sua casa você assiste todos os dias? Ou seja, aquilo que não é lícito aqui é permitido na sua casa? Então veja que existe aí uma abordagem explícita para você entender a diferença entre reputação e caráter. E é isso que a gente precisa entender nessa noite aqui. Por quê? Porque senão eu vou estar agindo diante de Deus como um nécio, como uma pessoa sem nenhum entendimento, achando que eu posso me esconder da presença do Senhor. Nós sabemos que Deus, Ele é, entre os seus atributos, onipresente. Deus está em todos os lugares. Deus vê todas as coisas. Deus, Ele sonda todos os ambientes. O salmista, diante da onisciência de Deus, ele diz assim: para onde me fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, tu lá estás. Se eu vou ao mais profundo abismo, lá tu estás também. Onde é que eu vou me esconder da presença de Deus? Não há onde eu fugir. Mas acontece que o inimigo, ele é astuto. E ele, às vezes, cega o nosso entendimento. E ele nos faz entender que quando ninguém está me vendo, Deus também não está me vendo. E eu me sinto liberado
para fazer coisas que a gente não pode nem citar aqui no altar do Senhor. Volto a dizer, reputação é aquilo que eu tenho em relação às outras pessoas. É aquilo que eu sou segundo o julgamento das outras pessoas. Caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me observando. Caráter é algo que é entre eu e Deus. Caráter é uma coisa que existe entre mim e Deus. Dá para entender isso? Tem um filósofo muito famoso chamado Arthur Schopenhauer, que ele disse assim: os homens mostram seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades, quando não estão sendo observados. E isso é uma verdade. Nós precisamos, irmãos, entender que além de eu estar preocupado com a minha reputação, e não há nada de mal nisso, eu preciso também compreender que a minha relação espiritual com Deus vai muito mais além do que aquilo que eu pratico quando eu estou longe do olhar dos outros. Olha, a questão da reputação é um mandamento bíblico. Provérbios 22:1 está escrito assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Na Nova Versão Internacional, o texto é assim: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, e desfrutar de uma boa estima vale mais do que prata e ouro. Ou seja, um bom nome é um tesouro, hein? Está no telão. Um bom nome é um tesouro inestimável, vale mais do que dinheiro, vale mais do que ouro. A reputação é algo muito precioso. E eu vou falar sobre um detalhe curioso agora mesmo. Mateus capítulo 6, versículo 1, o evangelista diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Isso, às vezes, é interpretado equivocadamente. A gente acha que Jesus está dizendo assim: quando você praticar justiça, pratique no oculto, não faça isso para serem vistos. Olha, essa leitura é uma leitura descontextualizada. Sabe por quê? Porque logo antes, Jesus Cristo, em Mateus 5,16, diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Eu vou parar para você pensar. Temos dois textos aqui na Bíblia que aparentemente são contraditórios, mas na verdade não existe contradição na Bíblia. A gente precisa explicar esses dois textos. Um diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isto, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Está parecendo que o que eu faço de bom tem que ser feito em oculto. Mas o anterior, Mateus 5,16, diz assim, o próprio Jesus: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como eu vou harmonizar isso? É simples. É o que eu venho sempre falando com os amados irmãos aqui na igreja. Tudo é o que está no meu coração. Perceba que o contexto é Jesus tentando abrir a mente dos religiosos, dos fariseus. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, em Mateus 6:1. Não sejam hipócritas. E o que é a hipocrisia? A hipocrisia é eu fazer as coisas pensando em marketing pessoal. É eu praticar ou deixar de praticar coisas para construir uma imagem minha com um objetivo egoísta, de me autopromover, de construir a questão do que está me impulsionando a fazer aquilo. Se eu sou uma pessoa no oculto de um jeito e em público de outro, isso é hipocrisia, isso é falsidade,
E Jesus está dizendo, não adianta você fazer boas obras para ser visto pelos homens, quando na verdade o seu coração não está nisso. O seu coração não é um coração bom, puro, que está pensando no bem do próximo. Provavelmente você quer uma carreira política, você quer uma ascensão social, você quer ganhar dinheiro com isso, você tem um objetivo sempre egoísta. Então, esse Mateus 6:1, Jesus está dizendo, não faça desse jeito, porque a sua recompensa não haverá nos céus. Deus está vendo o seu coração. É diferente, irmãos. Olha bem, isso aqui é algo muito forte e a gente precisa mudar essa visão hoje. E que isso fique registrado aí por muitos anos na internet. Vamos mudar essa visão hoje. É diferente de você ser uma pessoa boa, com um coração solidário, bondoso, que quer ajudar o próximo e faz isso naturalmente, sem querer recompensa. Isso tem que ser visto, isso tem que ser observado, porque o próprio Jesus Cristo compara o crente é você, sou eu, aquele que crê, com luz. A luz brilha, a luz é vista. Aí o que é que está acontecendo hoje? O diabo, ele é astuto. Observe o mover dele. O que é que está acontecendo hoje? Os holofotes vão para aqueles que estão fazendo essas coisas com objetivo egoísta, maldoso no coração, e o bom, achando que ele tem que ficar calado, ele faz e ninguém vê. Ele se oculta. Resultado, a sociedade admira quem não deve admirar e nem sabe o que está acontecendo. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Valente, eu falei sobre ação social. E eu disse aqui, vocês se lembram disso. A Assembleia de Deus em Valente faz ação social. Ajuda as pessoas carentes. Distribui cestas básicas. Colabora com as pessoas necessitadas. Porque a igreja é você. A igreja sou eu. Então a gente faz e se cala. Ninguém sabe. Aí qual é o marketing que sai lá fora? Todo pastor é ladrão. Esse negócio de crente é para roubar o seu dinheiro. Eles não ajudam o próximo. Eles não ajudam os necessitados. É essa a imagem que a gente vende. Porque o bom não está brilhando a sua luz. Pegou a visão? Então, irmão, o diabo é astuto. Ele dá a luz, o holofote, para quem não deve ter. E aquele que deve ser exemplo, ele fica envergonhado. Porque a própria comunidade diz. É para dar com a mão para a outra não ver. É questão de coração. É questão de integridade. É questão de caráter. Se você tem caráter, faça e dê exemplo. Para que as pessoas também sigam o seu exemplo. Então, se você tem o coração em ajudar o próximo, faça e mostre o que você está fazendo. Porque você tem que ser exemplo. Você tem que ser visto. Não fique caladinho, não, porque alguém vai fazer indevidamente e vai ocupar um espaço que deveria ser do justo. Entendeu, irmão Miguel? Então a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, eu não ia tratar desse assunto agora, mas no final eu vou passar um vídeo aqui na igreja. Que eu fiz o vídeo e fiquei com vergonha de botar na rede social. Eu não botei. Eu fiquei constrangido. Sabe por quê? Porque eu pensei, vão pensar mal de mim. Eu fazendo com a maior alegria. E eu pensei, se eu botar, vão me julgar. Vão dizer que eu estou querendo me aparecer. Olha como o diabo faz. E aí eu preparando a mensagem de hoje, eu recebi um tapa na cara. Eu fui ministrado pela palavra que eu estava preparando. Era para ter feito ontem esse lançamento, eu não fiz. E hoje, preparando a mensagem, o Espírito Santo de Deus diz assim, você foi enganado pelo diabo. Entendeu, irmão Miguel? Então, veja que nós devemos sim preservar pela reputação. Nós estamos em uma sociedade, estamos sendo vistos, e a gente precisa preservar pelo bom nome, o seu bom nome, o bom nome da sua casa. A esposa representa o marido representa a esposa. Os filhos representam o pai. Quando um filho
transgride, a vergonha não é só dele, é dele e dos pais. Então nós temos uma reputação familiar, nós temos uma reputação de igreja, na sociedade. Então nós precisamos sim dar bons frutos e brilhar em meio às trevas. Olha, Colossenses capítulo 3, versículos 22 em diante. Olha o que Paulo fala sobre aquele contexto histórico. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Olha o que Paulo diz: faça, não apenas porque as pessoas estão lhe observando, faça porque você está servindo a Deus. Isso é integralidade do Evangelho. O Evangelho não é um discurso de igreja. O Evangelho não é uma teologia congregacional. O Evangelho é algo que eu tenho que viver no meu dia a dia, em todos os lugares. No meu assentar, no meu levantar, no meu deitar, no meu comer, no meu trabalho, na escola, na calçada, na rua, quando todos estão me observando e quando ninguém está me observando. Por quê? Porque eu estou me relacionando primeiramente com Deus. É a Ele que eu estou servindo. Aonde quer que eu esteja, a minha integridade de caráter tem que ser em relação a Deus e não em relação às pessoas. Olha a frase: não somente para agradá-los quando eles estão observando. Ou seja, eu não devo estar preocupado com o que estão vendo de mim. Eu tenho que fazer as coisas com integridade de caráter, com sinceridade. Esse é o segredo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor. Paulo está dizendo aqui à igreja de Colosso: tudo o que você fizer, faça de coração. Porque senão, isso é hipocrisia, isso é falsidade, isso diante de Deus não tem valor nenhum. Então, olha como tudo pode ser diabólico ou divino. Toda minha conduta. Eu tenho dito isso aqui. Está ali Neto tocando o teclado. Ele pode tocar aquele teclado para a glória de Deus, ou ele pode tocar aquele teclado para agradar Satanás. Tocando a mesma nota, a mesma música, cantando o mesmo louvor, com a mesma letra, ele pode estar agradando a Deus ou a Satanás. O que é que faz a diferença? O que está no coração dele. É o coração que governa essa lógica, essa perspectiva de caráter. Eu estou fazendo por qual motivo? O que é que me movimenta a estar na ação social, irmã Juca? Cuidando de distribuir cestas básicas. Por que é que eu coloco um colete amarelo com o nome Assembleia de Deus? É para me envaidecer? É para fazer marketing da igreja? Ou é para dar um exemplo à sociedade de como ajudar as pessoas carentes? Por que é que eu faço coisas ou deixo de fazer coisas? É para que o meu nome seja glorificado? Ou para que o nome do Senhor seja glorificado? Então tudo que eu fizer tem que ser feito de todo o coração, como para o Senhor. Por quê? Porque mesmo que ninguém esteja vendo, tem um detalhe curioso que lá adiante eu ainda vou tratar aqui, lá no livro de Apocalipse. Tem um detalhe curioso, mas eu te digo o seguinte: mesmo ninguém vendo, Deus está vendo. E é a Ele que eu devo empenhar a minha honra, não é? E é a Ele que eu devo agradar. Lembram-se de José? Gênesis 39, versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor,
não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Ele estava falando de Potifar, mas ele está argumentando agora que pecaria contra Deus. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. O texto bíblico é perfeito, não tem uma palavra fora da necessidade da gente. Tudo é para o crescimento nosso. Isso está escrito por Paulo. Olha o texto que diz: um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e registra-se aqui, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Sozinho, ninguém vendo, zero testemunha. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Caráter. E o caráter de José era tão contundente, e o compromisso que ele tinha com Deus era tão contundente, que esse texto aqui me faz a entender que naquela fuga, José não estava fugindo da mulher. José estava fugindo dele mesmo, da sua própria natureza. Ele sabia que naquela circunstância ele poderia cair. E aí ele foge, ele disse: aqui eu não vou ficar, eu vou fugir dessa circunstância. Porque tem gente que fica alimentando o pecado. Tem gente que fica brincando com o pecado e com Satanás como se fosse um cachorrinho de estimação. Ele diz: não, está aqui, mas eu tenho controle. Está aqui, mas eu sei. Uma hora, aquele cachorro vira um leão e lhe come. Fuja. Fuja da situação em que você vê que vai dar problema. Não brinque com o pecado. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você sabe a sua fraqueza. Todos nós temos fraqueza, seja em uma área, seja em outra. Eu me lembro de um testemunho de um irmão que era a caixa de uma farmácia. E aquele irmão ali passou por uma necessidade muito grande na sua vida. Dívida, precisava pagar, família passando necessidade, e ele no caixa da farmácia. E a mente dele astuciou: se eu fizer assim, eu pego o dinheiro do meu patrão, ele nem nota. Crente. O que foi que ele fez? Chamou o patrão e disse: patrão, o seu procedimento está errado. Se o senhor continuar assim, alguém pode lhe roubar e o senhor vai nem notar. Faça desse jeito aqui. Ele deu a dica para o patrão fechar a porta para ele não pecar. Integridade, caráter. Ele não ficou ali brincando: hoje não, amanhã não, depois de amanhã não, porque uma hora ele não ia resistir. Ele sabia disso. Ele pensou e disse: eu vou fechar a porta. Eu vou avisar o patrão que do jeito que está, qualquer um rouba ele, inclusive eu. Isso acontece na área financeira. Isso acontece na área sexual. É uma conversinha de WhatsApp que começa sem nenhuma intenção, e de repente a coisa vai crescendo, e aquilo que não era nada, era uma amizade, vai se aprofundando, e quando você menos espera, você está pecando. Você está traindo a sua esposa, está traindo o seu marido, e acha que é virtual. Só que você esquece de Mateus capítulo 5, 6 e 7, e que Jesus Cristo, aquele que desejar a mulher do próximo, esse já adultera. O homem da mulher também adultera. Então, desde Jesus já tinha-se a previsão do pecado virtual, do adultério virtual. Então, se você tem uma facilidade para pecar, fecha a porta. Fuja daquela circunstância. Às vezes é pornografia. Não resiste, fuja. Não use celular em lugares solitários. Joga aquele troço para longe. Não fica nilo circunstância que você vai cair. Fecha a porta.
Porque você tem caráter, porque você tem integridade. Então não é o ambiente que vai mudar o seu caráter. Não é a circunstância que vai mudar o seu caráter. Não, você tem compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus. Não brinque com fogo. Provérbios 6, 27 e 28. Provérbios 6, 27 e 28. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? O sábio já sabia disso. Não brinque com fogo. Não brinque com o pecado. Não importa se tem ou não tem testemunha, os olhos de Deus estão sobre nós. A Bíblia chama a Deus de El Roi, o Deus que tudo vê. Isso está em Gênesis 16 e 13. O Deus que tudo vê, Ele está observando tudo. Moisés olhou para um lado, olhou para outro, não tinha ninguém vendo, eu vou matar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, mandou trazer Batseba para o palácio quando o marido estava na guerra. Ninguém estava vendo, o marido não estava enxergando, mas Deus estava vendo. Deus estava observando. Então, a Bíblia fala que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Olha o que está escrito em Apocalipse. Era isso que eu ia dizer lá atrás e eu pedi para aguardar um pouquinho. Capítulo 2, versículo 18 em diante. Apocalipse 2 e 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Ou seja, é o olho que enxerga na escuridão, que ilumina aonde ninguém consegue enxergar, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tudo bonitinho, né? Tudo bonitinho. Mas tenho, porém, contra ti, que vocês toleram que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependesse. Jesus via o que estava no oculto. Aparentemente tudo lindo. Por fora, tudo belo. Tudo dentro dos conformes. Mas na intimidade, no secreto, coisas perversas estavam acontecendo. Coisas tenebrosas estavam acontecendo. Ninguém estava vendo, mas os olhos do Senhor estavam observando no oculto, no escuro. A prática daquela mulher era semelhante à prática de que acontecia em outra religião pagã, aonde Afrodite era a divindade e havia 1000 prostitutas no templo, praticando o adultério como um ato religioso e comendo comidas sacrificadas aos ídolos. Agora veja só, às vezes Jezabel é o cúmulo, né? É o ápice dessa transgressão. Mas às vezes as coisas estão num nível que você nem percebe, que você nem nota. Você que está em casa, você que está assistindo no seu lar, às vezes é a música que você ouve, é o filme que você assiste, é o livro que você lê, é o programa de TV que lhe governa, é o influenciador que você segue, é o seu ídolo, entre aspas. É aquela pessoa que você tem como referência em sua vida, e na verdade aquilo é um símbolo do pecado. Tem gente dentro da igreja, e nesse negócio com o mundo, nessa transação com o mundo. Estou aqui, mas meu coração está lá também, porque eu sou uma pessoa contextualizada, eu sou uma pessoa ambientalizada, eu preciso estar dentro das circunstâncias, então eu convivo lá fora, eu estou na igreja, mas eu estou aqui, então eu tenho que consumir o que eles consomem. Olha o que a palavra de Deus nos diz: dê-lhe tempo
para que se arrependesse. Dê-lhe tempo. Eu sei que essa palavra não é diretamente para quem está aqui hoje. O Espírito Santo está me dizendo isso. É por isso que eu estou falando com você que está em casa. Essa palavra é para alguém que ficou lá. Nós estamos recebendo aqui também. Mas essa palavra é para você. Por isso que eu estou falando com você. Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe o que você está praticando. Agora Ele te ama. Ele te ama de um modo tão inexplicável que Ele está dando tempo para você se arrepender. Se arrependa. Desenvolva um caráter com Deus. Independente das testemunhas. Independente do lugar onde você esteja. Busque viver uma vida de integridade com Deus. Palavra seguinte. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Prostituição aqui, irmãos, é essa traição a Deus. A Babilônia é prostituta. Espiritualmente falando, prostituição é você praticar coisas que não agradam a Deus. É trair a confiança de Deus. Se arrependa. E aí vem a resposta do anjo do Senhor à igreja. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Deus é aquele que sonda mentes e corações. Aí é que está. O que está no oculto não é só Deus ver. Ele vê e Ele julga. E Ele age. E Ele retribui. Porque aquele Deus que ama, que dá tempo para o arrependimento, que tem tolerância, que é um Deus de paciência, uma hora a medida chega. E quando essa medida chega, vem o juízo dele. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Há um juiz. Todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal do Senhor. Isso é fato, inexorável. O diabo tenta matar Deus, negar Deus, porque quando ele faz isso, ele tira o juízo de Deus. E o diabo diz: você é livre, porque Deus não existe, não tem justiça divina, não tem Deus, faça o que der na telha, aproveite a vida enquanto você é vivo. O diabo faz isso, mas você sabe que por mais que você negue, Deus existe, e Ele é justo juiz, e Ele vai retribuir a cada um de nós segundo as nossas obras. Saiba disso. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Jó 34:21. Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Tudo será descoberto. Tudo será revelado. Algumas coisas são reveladas aqui ainda. Rapidamente se revela. Dá tempo de se arrepender, de se consertar, de passar pelo processo, pela humilhação que é natural, para que o Senhor possa te perdoar e te sarar e te curar e te salvar. Acontece, mas tem outras coisas que só na eternidade, só lá, para que o juízo de Deus se realize. Mas o fato é, ou aqui, ou agora, ou amanhã, ou no ano que vem, ou no leito de morte, ou na eternidade, não há nada que não seja descoberto pelo Senhor. Ao seu tempo, Ele vai revelar todas as coisas. Mateus 10:26. Portanto, não os temais, aquele que nos persegue, aquele que nos maltrata, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser
descoberto. Essa é a palavra de Deus. 1 Timóteo 5:24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Mas tudo haverá de passar por esse crivo. Então, a melhor coisa que eu faço é ter uma relação com Deus de sinceridade, de integridade. Desenvolva um caráter cristão. Antes de mais nada, antes de você pedir dons a Ele, antes de você pedir poder do alto, coisas sobrenaturais, dom de cura, peça a Deus que lhe ensine a ter um caráter que o agrade. Ou seja, manifeste o fruto do Espírito em sua vida. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, em suas mentes. O que Deus quer de mim e o que Deus quer de você é que aquilo que eu estou aqui realizando emane de dentro de mim, venha de dentro de mim. Deus está nos chamando para a gente viver a verdadeira religião com Ele, o verdadeiro amor com Ele, a verdadeira integridade com Ele. A gente precisa avançar nesse relacionamento com Deus, de modo que eu consiga entender a natureza de Deus, a minha natureza, juntar isso tudo e perceber que sem essa integridade, tudo que eu estou fazendo aqui é bater lata. É bater lata. É improdutivo, é infrutífero, não vai nos levar a lugar nenhum. Mas quando eu entender esse mistério, que eu preciso ter o caráter segundo a vontade de Deus, Deus vai fazer coisas gloriosas e poderosas através da sua vida. Você vai poder abrir a sua boca e dizer assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes tudo sobre mim, Senhor. Eu estou aqui a cada dia buscando Te agradar, eu estou aqui a cada dia buscando fazer a Tua vontade, me apresentar a Ti, eu mesmo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Eu quero, Senhor, Te agradar com o que eu sou. Antes de mais nada, Pai, olha para mim e vai me adequando, me transformando, me moldando, me ajustando, até que tudo que eu tenha seja segundo o Teu coração, segundo o Teu caráter, segundo o Teu propósito. Deus quer isso de nós. Olha, irmãos, os dias estão se aproximando, Jesus está voltando, o arrebatamento da igreja é real, é iminente. E a igreja do Senhor, ela tem que estar preparada para o arrebatamento e muito mais do que isso. Ela tem que se revestir de autoridade, de poder, para que ela possa impactar essa geração, transformar esta cidade. Valente precisa de mim, Valente precisa de você, totalmente entregue ao Senhor. Uma cidade sarada pelo poder da palavra dEle. Recebe essa palavra nessa noite, se alimenta dessa palavra nessa noite. Deus está querendo te levantar, te erguer como profeta, autêntico, com autoridade, com poder. Mas para isso, Ele quer que você tenha caráter. Que você tenha caráter a cada dia mais. Isso é um processo. Aquilo que eu fiz hoje, eu não faço amanhã. E se eu cair, Ele me levanta de novo. Eu me arrependo, me constranjo, me humilho, Ele me conserta e eu fico de pé de novo. Não carrega a culpa não, porque esse Deus a quem você serve, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele te perdoa, te sara, te levanta, te cura. Ele quer te usar nessa noite. Turabassore canta labaraias. Deus falou comigo, está falando com você e com você aí em casa também. Ele tem um negócio contigo, Ele te ama e te trouxe aqui a esse lugar para você presenciar o projeto dele para a sua vida. Tudo começa com a mudança interior. E não tenha vergonha. Não tenha vergonha de mostrar para as pessoas aquilo que você está fazendo de bom. Ocupe seu espaço na sociedade. Quando você fizer, mostra: olha, por que eu estou fazendo isso? É porque Jesus Cristo mudou meu coração.
Eu estou aqui em nome dele fazendo essas coisas. Sou um representante dele aqui na terra. Vai na casa de alguém, leva um alimento. Eu estou trazendo aqui em nome de Jesus. Ele mandou trazer para você. Pagou a dívida de alguém? Jesus mandou pagar a tua dívida. Deu um prato de alimento? Jesus mandou trazer esse alimento aqui. Quantos testemunhos a gente tem visto aí mundo afora do que Deus tem feito através disso. Faz e mostra e se alegra. Agora vigia teu coração. Cuidado com o teu coração, porque ele está sondando o teu interior, ele está vendo tudo. E ele sabe qual é o teu propósito, se é a glória dele ou a tua glória. Recebeu essa palavra? Pegou essa visão? Eu recebi, eu peguei a visão.